Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning Creating Sharing, episódio número 91, e hoje temos connosco João Brás. Viva, João, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha, obrigado por aceitares aqui o desafio e começamos sempre com uma pergunta desafiante, que é quem é o João Brás? E falar aqui um bocadinho da sua jornada académica e profissional, que possas partilhar aqui connosco. Ok, antes de mais, obrigado pelo convite, Luís. Não estou muito habituado a este tipo de iniciativas. Sou uma pessoa pouco dada aos Instagrams e aos Facebooks. Sou uma pessoa mais reservada, mas obviamente que não podia deixar de aceitar um convite teu. E aqui estamos. Então, a primeira pergunta falavas que era sobre o João Brás. Pronto, o João Brás é casado, tem 48 anos, tem dois filhos, a Joana com 15 e o Rafael com 11. Eu tinha que dizer o nome deles porque recentemente dei uma entrevista a uma revista e eles viram lá que estavam escritos na revista e ficaram todos contentes, não imaginas a Ele excitação mais feliz deles. do que tu. Portanto, era importante referir os nomes deles e obviamente eu sou um pai muito babado e tenho um grande orgulho neles. Mas, portanto, o João Brás, estava-te a dizer, é pai de família, dois filhos. Eu vivi e estudei em Lisboa, portanto, toda a minha base familiar estava em Lisboa. Cresci em Lisboa, estudei em Lisboa, fiz licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Foi importante, na altura, tinha na minha mente estudar no público, por razões financeiras também, não é? Uhum. Não sacrificar os meus pais do ponto de vista financeiro para me pagar uma universidade. Portanto, foi sempre um objetivo que eu tive, estudar em escolas públicas e graças a Deus, e foi muito importante fazer o curso na Nova, uma excelente escola. Uhum. E a partir daí, o mundo do trabalho abriu-se para o João Brás. Eu comecei a trabalhar em auditoria e consultoria numa das Big Six. Uhum. Passado um ano, decidi voltar à escola. Pensei, bem, sou um de 400 consultores aqui dentro, deixa-me estudar mais um bocadinho. E, portanto, voltei e fiz um mestrado em Gestão e Estratégia Industrial, porque Gestão e Estratégia Industrial. Eu sempre tive alguma curiosidade a ver matérias-primas serem transformadas em produtos. Era algo que nos fascinava, indústria, não é? Certo. Serviços, nem tanto. Se tu perguntas, se calhar 90% dos meus colegas de economia estão a trabalhar na banca, nos seguros, na consultoria, na auditoria, e eu sempre tive um fascínio pela indústria. Se calhar devia Uhum. ter sido engenheiro. No mundo atual, sou muitas vezes chamado de engenheiro, talvez depois pela minha experiência, mas na verdade a economia. Portanto, quando eu fiz esse mestrado, era no sentido de orientar a minha carreira para a indústria, Claro. que era muito específico de indústria, e passado, depois de ter fiz uma tese de mestrado sobre gestão profissional em empresas familiares, que é um tema muito relevante da nossa sociedade, É porque verdade. as empresas familiares, depois da primeira geração, muitas delas vão à falência, não é? Questões Uhum. da sucessão, dos laços familiares e da profissionalização das empresas. Portanto, estudei esses temas relacionados com as Uhum. empresas familiares e comecei a trabalhar numa grande multinacional. Na altura, pediram para reestruturar um departamento pós-venda, que era um Uhum. departamento que prestava um excelente serviço, mas não dava dinheiro. E então decidiram, ok, já tivemos vários engenheiros aqui na empresa, vamos tentar um gestor para ver se as coisas funcionam. E foi assim que eu comecei a trabalhar, posso dizer, na Bosch. Fui Uhum. responsável do serviço pós-venda em Portugal, pelas marcas Vulcano, Juncas, Buderes, da área da Bastante conhecidas. termotecnologia. Certo. Portanto, foi um desafio muito interessante reestruturar todo o departamento durante 2 anos. Depois pediram para fazer a mesma função em Espanha e acumulei a função. E depois de ter perdido todo o cabelo com reclamações de clientes, eu Certo. pedi à organização, gostava de voltar ao meu core, que é a área Uhum. financeira, a área industrial, de uma fábrica da Bosch em Aveiro, que ainda existe e que é uma fábrica espetacular. E Certo. durante uns tempos fui controller dessa unidade de desenvolvimento de carreira internacional dentro do grupo.
que me veio a proporcionar ir para a Alemanha, passado um ano. Tive, peço desculpa, que estava. Não há problema. Entretanto, fui para a Alemanha, fui trabalhar para o Departamento de Estratégia e Desenvolvimento de Negócio e Mergers and Acquisitions. Trabalhava diretamente com o presidente da empresa, portanto, espetacular, um negócio de quase 4 mil milhões de euros. Dessa dimensão, e foi uma oportunidade incrível. E continuei o meu desenvolvimento profissional relacionado com a área de estratégia. Estou? E passado 6 anos de estar na estratégia, volto a falar com o meu chefe e dizer, bem, já estive no pós-venda, perdi o cabelo todo, já estive na estratégia, agora sou considerado consultor, o tipo que chega com o PowerPoint e diz, olha, vocês. João, estás aí? Desculpa, agora acho que estás aqui com uma falha de internet. E Estás-me a ouvir? então, eu estou a ouvir. Ah, ok. Foi aqui a internet que ficou a tua, acho que ficou aqui mais Ok. desafiante. Portanto, na altura foi um desafio de reestruturar uma divisão de negócios dessa área da Bosch, basicamente ao fechar as duas empresas, ao consolidar as duas numa e torná-las rentáveis. E, portanto, assumi essa responsabilidade. Fui para uma fábrica para Charlotte e reestruturámos a fábrica toda. E, passado 2 anos, a fábrica era uma das mais rentáveis do grupo e foi positivo. Passei para ir para o Brasil, na altura. Aí a exigência era ser o CFO da América Latina, do negócio todo. Também, passado também mais 2 anos, outro convite para regressar a Portugal, que era o meu sonho, no fundo, era regressar a Portugal para um cargo de administrador do grupo. São poucos os lugares, normalmente desempenhados por alemães, e eu consegui, em 2015, oferecer-me o lugar de CFO do grupo em Portugal, responsável financeiro pela uma unidade de negócios. Desse ponto de vista, atingiu os meus objetivos dentro do grupo, que era chegar a esse lugar. E, portanto, foi um pouco essa a minha experiência. Eu passei quase 20 anos no Grupo Bosch e há cerca de 4 anos apareceu uma oportunidade fora do grupo. Durante este período tive imensos convites para sair da Bosch, nunca tive o clique, porque confesso que a Bosch deu-me muito, não é? Deu-me esta capacidade internacional de poder trabalhar em vários ambientes, deu-me a possibilidade de crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Deu-me sempre várias oportunidades diferentes para eu ir podendo experimentar outras coisas, mas há 4 anos decidi sair da Bosch e entrar num novo desafio profissional, um pouco também relacionado com aquilo que eu já fazia na Bosch, e entrar para a Grow, que é uma empresa que é líder de mercado na produção de componentes sanitários, nomeadamente torneiras, e que agora pertence ao grupo Lixil, o grupo japonês. E, Uhum. portanto, o desafio na altura foi ser o CFO com a possibilidade de ser o CEO ou o diretor-geral da empresa em Uhum. Portugal. E foi isso o desafio que eu aceitei há 4 anos e, portanto, desde então estou aqui então nas torneiras, a fazer torneiras em albergaria para todo o mundo. Boa, excelente. Ou seja, o foco, primeiro parabéns pela jornada, que acho que acima de tudo, não só por teres atingido os objetivos, mas também por teres tido a oportunidade de conhecer várias culturas, várias pessoas que te ajudaram e acima de tudo acho que o mais importante, teres outros que te ouviram e te proporcionaram, né? Que acho que às vezes nós sabemos isso, nem sempre temos assim, e acho que estas multinacionais como a Bosch, e não estou a dizer que não existam outras, mas se calhar os líderes que olham para pessoas e dizem, não, acho que claro que tens o mérito, né? Isso não, ninguém te põe em causa, mas nem sempre essas portas se abrem, né? Sim, eu tive também uma sorte muito grande, porque às vezes falo com amigos que, também do ponto de vista da universidade, têm carreiras brilhantes,
mas eu tive mais sorte do que eles em algumas coisas, nomeadamente ter bons líderes. E isso Certo. às vezes pode fazer toda a diferença, não é? Eu tive a felicidade neste período profissional, ou neste trajeto profissional, ter trabalhado com pessoas realmente com visão, excelentes líderes. Salvo uma ou outra exceção, não é? Como há sempre. Claro, Mas isso é muito importante no desenvolvimento da carreira das pessoas, não é? Porque claro. se tu podes ter as competências e podes ter o potencial, mas se tens um chefe ou um líder que não tem essas oportunidades ou que E te restringe ou te e bloqueia, né? condiciona completamente, até do ponto de vista motivacional, etc., pode impactar completamente o teu desenvolvimento de carreira. Portanto, isso é um fator realmente importante e o que eu penso cada vez mais agora, que sou líder, também para Uhum. proporcionar às pessoas que trabalham comigo essas condições, não é? Para terem Claro. sucesso e para poderem progredir. Sim, é um bocadinho guide by example, né? E a única correção que eu faria só, se concordares para passarmos aqui à outra próxima, eu, por muito que as pessoas às vezes digam sorte, eu sei que tu não sei se isso propositadamente, mas eu acredito que é porque as pessoas têm mérito, porque efetivamente a sorte procura-se e trabalha-se para ter. Pronto. E às vezes Não, é é mais fácil verdade. dizer aquela pessoa teve sorte, sim, mas tiveste de prescindir de Portugal, tiveste que ir para outros países, tiveste que ter a tua família, entre aspas, estar longe dos teus amigos, constituir por isso aqui um conjunto. Por isso, às vezes, sim, há sorte, mas não vamos englobar tudo na sorte, sabe seja? A sorte dá muito trabalho, não é? Em É primeiro isso. lugar. Mas sim, às vezes é preciso ter estes pequenos apontamentos, não é? Ter realmente pessoas que também te marcam e que possam potencializar tudo aquilo que tu tens para oferecer. Mas sim, a sorte dá muito trabalho. Também não sou daqueles que a sorte é um efeito paralelo, não é? Por si só não pode É uma ser. consequência daquilo que tu entregas e alguém, no final do dia, assim, de uma forma muito resumida, te abre a porta e diz: Olha, está aqui uma oportunidade, queres agarrá-la? Pronto, eu acho que é quase assim, né? Assim, uma forma muito alto nível, né? Eu dou-te outro exemplo. Foi quando eu estava na Alemanha a trabalhar, era diretor de desenvolvimento de negócio e de estratégia. E recebo um Uhum. convite para ir para os Estados Unidos para fazer a mesma função para o continente americano, mas para uma divisão da voz completamente diferente, que eu não conhecia nenhum líder lá, não conhecia nenhuma pessoa que trabalhava Não lá, conhecias a não, cultura, né? não conhecia um país completamente diferente, produtos que eu nem sei como é que eles funcionavam, que eram completamente diferentes, e houve um amigo meu que chegou-se ao pé de mim, pá, ó João, explica uma coisa, pá, tu tens tudo na tua vida, estás na Alemanha, tens uma posição fantástica, dominas aquilo que estás a fazer, conheces a organização conhece, porquê é que faz para o insert, não é? Eu nunca pensei Certo. nisso dessa forma, mas nunca tive essa, essa percepção, não é? Do risco ou de pode correr mal. Não, acho que a oportunidade era tão enorme, não é? Porque, por outro lado, é um país que tu nunca viveste e gostavas de conhecer melhor, uma Claro. tecnologia que tu não dominas, epá, mas eu quero aprender, quero entender como é que funcionam os produtos, como é que se faz negócio nos Estados Unidos, que é completamente diferente de como se faz na Europa ou na Alemanha. Portanto, eu vi exatamente oportunidades em tudo o que ele via riscos. Portanto, mas Sim. isto é interessante pensar nestas coisas, não é? Já tinhas tudo, porque é que foste assumir esse risco? Epá, e eu acho que não é risco, é uma oportunidade para tu É, aprenderes mais, e, para tu cresceres. e, e eu acho que isso primeiro, é nós, o teu querer aprender mais, né? Que por isso é que eu costumo, e quando criei este podcast, às vezes o learning é nós estamos sempre em processo de aprendizagem, criar alguma coisa e partilhar. E não menos importante, que é, às vezes as pessoas falam em empreendedorismo, né? Ou seja, startups, aqui no mundo que nós até já falamos um bocadinho em off, mas existe o intrapreneur, né? Que é a pessoa que efetivamente diz, ok, estou bem aqui, epá, mas se houver aí uma coisa que se calhar eu até nem conheço e não sei o que é para fazer, quer dizer, de uma certa forma figurada, dá cá isso que eu vou para aí amanhã, né? Tipo, é um bocadinho. Exato. E até para ti seria mais confortável. Eu não digo para ti, mas para a sociedade em geral, um dos maiores desafios que existem nas organizações é a resistência a mudanças. E às vezes nem estamos a falar de mudança de país. Às vezes Certo. nem que seja só um local de trabalho, tu vais passar da mesa A para a mesa B, né? Pronto, e agora imagina mudar de país, família, cultura, e como tu dizes, não conhecias o produto, e como é que começas a negociar e reestruturar aquilo tudo, não é no Google, né? Como eu costumo dizer. Uh, nesta jornada, não é?
eu digo que sou o único português lá em casa, porque a minha mulher nasceu em França, embora seja portuguesa, mas Certo, a minha filha nasceu na Alemanha. Ter um filho na Alemanha sem saber falar alemão, sem ter família ao pé, não é fácil. Tem que se claro. experienciar para sentir estas dificuldades. É mais fácil, depois o Rafael nasceu nos Estados Unidos, não é? Ele pode ser presidente dos Estados Unidos, espero que não, Está mas, quase para isto, mas agora não sei se ainda dá. mas, Este ano já mas, não dá, se calhar. mas são coisas que tu só passas por elas sentindo-as. Só explicar que ter um filho na Alemanha tem as suas condicionalismos, não é? Não tens família e ninguém para te apoiar, para deixares a criança. Portanto, são vivências que tu tens que vais interiorizando e que te marcam a tua vida Claro. e mesmo a tua maneira de estar. E tu vindo de uma cultura que é completamente diferente de uma Alemanha e dos Estados Unidos, por isso que se tu já Sim, vivesses desde pequeno, né, se talvez tivesse sido, entre aspas, talvez mais fácil essa, essa adaptação, não é? certo. Boa. Ou seja, entretanto, agora tens o projeto Grow, né, em Portugal, que tem um foco muito grande na área de, ou seja, turismo de torneiras, né? Ou seja, É. de albergaria para o mundo, né? Vamos chamar assim. Nesta tua jornada internamente, ou seja, eu acho que também há aqui um ponto que tu referiste muito bem, tu és muito de planear as coisas, ou seja, não, independentemente do desafio, às vezes não sabes bem qual é, sabes o que é que queres. Eu acho que isso também, ou seja, tu começaste como CFO, mas tinhas um objetivo, pá, quero ser o COD. Quais é que foram os principais desafios, assim, depois de ter sido até de uma empresa multinacional Bosch e se calhar num grupo completamente diferente, como tu disseste em off, ou seja, cultura japonesa, né? Corrijo-me se. Não, Né? a Grow é uma empresa de base alemã com quase 100 anos Ah, de história. Em ok. 2014, a empresa foi adquirida por um grupo japonês da área da construção. Portanto, um grupo muito forte no Japão, que praticamente tem tudo o que possas imaginar de produtos para construir uma casa, desde portas, janelas, soalhos, torneiras. Portanto, é um grupo Uhum, muito forte e que começou a sua estratégia de internacionalização através de aquisições de marcas fortes, com certo. presenças fortes nos mercados, e a Grow foi uma dessas aquisições, que é a market leader na região da EMENA, portanto hoje pertencemos a esse grupo japonês, embora ainda com uma ligação, eu tenho uma ligação ainda muito forte à Alemanha, aos headquarters da Alemanha, da empresa Uhum, Grow, mas que agora está a ser substituído pela empresa Lixil, que tu vês aí no meu uhum, template, certo. que é agora a nossa entidade patronal, e a Grow passa a ser uma marca do portfólio da Lixil. Portanto, a Grow aqui em Portugal tem uma unidade fabril, Uhum, nós temos quase 1000 pessoas, um, dedicamos à produção basicamente dois produtos, que é torneiras de cozinha e torneiras termostáticas para tomar banho, e uhum, cerca de 70% das torneiras que tu vês da marca Grow no mundo nestas duas funcionalidades são produzidas aqui em Albergaria. Portanto, temos uma presença muito grande no mundo. fortíssimo. Certo. No outro dia, um amigo meu estava em Nova Iorque e mandou-me uma fotografia de uma torneira da casa de banho que era da marca Grow. E eu respondi-lhe: olha, essa torneira foi aqui produzida em Albergaria. E ele: é, Sim, pá, isso. espetacular. Boa. Eh, portanto, é um pouco isso. Portanto, temos aqui essa unidade industrial, que produz torneiras para o grupo, são depois vendidas em cerca de 100 países, e temos uma unidade comercial que faz as Uhum, vendas para o mercado nacional do portfólio claro. Grow. Neste momento, a marca que nós vendemos em Portugal do grupo é Grow, não temos Uhum, outras marcas ainda. E, portanto, é um pouco isso a atividade da Grow em Portugal. O percurso de CFO para diretor-geral. Na verdade, esse era o objetivo quando eu fui à entrevista com o CEO da Grow na uhum, Alemanha. O objetivo era ser o diretor-geral do negócio em Portugal. Porquê? uhum, Porque esta empresa que nasceu em 1998 com esta fábrica, portanto construída do zero, uhum, as duas pessoas que lideraram esse processo, o engenheiro António Carvalho e o senhor Marcos da Silva, estavam já na idade de reforma, ou seja, estavam prestes uhum. Sim, sim, da saída, e portanto havia naturalmente que escolher os sucessores deles, claro. e então eles apostaram primeiro em mim para CFO, deixa lá ver
que a Como é que ele se coisa vai porta? dar. Exato. E se a coisa correr bem, então, assim, fazer a transição para a direção-geral. Correu muito bem, gostei muito do desafio, apesar de ser também uma multinacional e Uhum, bastante organizada, onde o planeamento é fundamental, como praticamente todas as organizações alemãs. uhum, Tive a oportunidade desta vez de trabalhar ainda com essas pessoas, portanto tinham certo. um know-how e uma Beber o experiência. conhecimento, né? Beber o conhecimento Isso, deles. Certo. isso foi muito importante. Houve uma transição do anterior CFO para mim, primeiro, e Uhum, depois estive na função de CFO durante um ano a trabalhar com o anterior diretor-geral, que uhum. também foi importante, não é? E depois, passado um ano, o diretor-geral reformou-se e eu assumi a direção-geral da empresa. Eu não sei se uma vez pensaste, se calhar, como é que se calhar a tese que tu fizeste, entre aspas, não sendo uma empresa familiar, mas a parte da sucessão, se calhar tu disseste, epá, se calhar aquilo que eu tive a escrever até fez algum sentido, né? Não estou a dizer que todas as teses não tenho, mas se calhar não sei se uma vez te questionaste nesse sentido. Agora é uma empresa familiar, não é? Antes de ser É, adquirida por fundos de investimento e pela esta empresa no Japão, é base familiar, não é? Friedrich claro. Kroll, o fundador da empresa, não é? Portanto, muitas destas problemáticas relacionadas com as empresas familiares também estão presentes em organizações que cresceram, mas que Uhum, continuam a ter base familiar, não é? E claro, o tema mais crítico é a gestão profissional nestas organizações, não é? Porque claro. depois do grande líder que fundou e desenvolveu o negócio, põe-se a questão da sucessão, não é? E Sim, como nessa é que o altura negócio é sustentável quando aquela pessoa, por razão A ou B, continua, não é? tem que sair, não é? Uhum, Por essas questões de idade, não é? Da reforma. E quem é que vai ser o sucessor, não é? É o meu filho ou é a pessoa claro, mais competente para assumir? Como é que nós certo. distinguimos O estes conflito de laços todos? interesse, né, que pode haver e tudo isso, certo? Portanto, essas questões são muito relevantes no hemisfério das empresas familiares, não é? A questão da gestão profissional E, versus e aquela, família. certo, e aquela cultura muitas vezes talvez mais familiar, como tu disseste, para passar por uma cultura talvez empresarial, barra produção, barra com resultados, com objetivos, e as pessoas às vezes não perceberem que quem está na organização, e acho que também deve ser um motivo de orgulho para todo o grupo, né? Sentir que de Portugal para o mundo, e nós conseguimos, como é que nós fazemos isso de uma forma, não digo, não é simples, né? Como é óbvio, não há uma forma mágica, mas integrar isso e passar, e é como fosse uma versão 2 ou uma versão 3 que queremos chamar, para uma nova fase do Sem projeto, não dúvida. é? Boa. Ou seja, a TS teve um impacto bastante grande, ou seja, foi um bom investimento no final do dia. Também, se calhar. Olha, não acreditas a quantidade de pessoas que às vezes me pedem conselhos, pessoas que têm empresas familiares, não é? E têm esses Uhum, temas nas empresas, não é? E conselhos. Eu lembro-me uma vez fiz uma palestra no Brasil, quando era o uhum. vice-presidente, o CFO, para a região América Latina, e falei que tinha escrito uma tese sobre empresas familiares. Bem, no final da conferência, eram muitos fornecedores que estavam lá a assistir à palestra, portanto, empresas familiares, vieram todos ter comigo para falar sobre essas questões de empresas familiares, da questão da sucessão, da gestão profissional. É muito interessante, não é? Porque é um tema muito relevante. Eu diria, posicionando aqui, se calhar, uma provocação, mas com um sentido de brincadeira, mas se calhar podes pensar na segunda fase da tese, que é se calhar partilhar um bocado com a tua experiência um livro, né? Porque eu acho que por É. vezes Pronto, a minha pode-se tese pode deu sonar mais origem, rico, né? a minha tese deu origem a um livro, portanto, está É? publicado Boa. no ISEC, no Instituto Superior de Economia e Gestão, portanto, na biblioteca do ISEC deve lá estar alguns a minha tese, onde eu aprofundo um pouco esses temas. Boa. Portanto, já há Foi um alguma bom. coisa. Boa. Ou seja, aqui a nível de principais objetivos e impactos que vocês, pronto, que têm a nível de perspectiva futura, como é que tu perspectivas os próximos tempos, sabendo como está o mundo, né? Mas na vossa área não tenho a noção, para te ser sincero, Sim, como é que se perspectiva? é muito desafiante, como qualquer outro negócio, não é? Nós temos um negócio à escala global, portanto, Portugal, infelizmente, é uma pequena gota d'água no universo da Grow, mas sim, é muito desafiante com todos os acontecimentos que estão a acontecer no mundo, não é? Mas, E muitos obviamente, deles não são financeiros, são geopolíticos, mas que influenciam, né? com, com certeza. Por outro lado, quando se fala na recuperação ou na reconstrução da Ucrânia, também vemos oportunidades aí, não é? Nós estamos no setor.
Claro. Mas infelizmente por razões negativas, não é? É Por isso que vais causa de dizer, uma sim. guerra. Mas sim, a situação do negócio nos últimos tempos reduziu algo. Estamos Uhum. agora a ver alguma luz ao fundo do túnel. Conseguimos ver que, até do ponto de vista de planeamento de produção, estamos a aumentar gradualmente Uhum. as produções novamente, mas muito ainda devagar. Um, mas sim, mas aqui em Albergaria, o objetivo, eu só tenho basicamente dois objetivos na gestão desta empresa, que eu costumo dizer às minhas pessoas. O meu trabalho é o mais simples de todos. Só tenho duas coisas para fazer. Se eu atingir estas duas, sinto-me realizado. Primeiro é ter pessoas felizes aqui a trabalhar. Não é? E isso é muito difícil de realizar, porque vai haver sempre pessoas Com 1000 insatisfeitas. pessoas, É impossível, não é? Mas eu trabalho todos os dias para ter uma organização motivada e feliz, que as pessoas sintam bem a trabalhar nesta organização. E isso implica muitas coisas. Isso estava pá, tema isso, para isso dá outro quase para uma podcast. tese. E depois o outro objetivo é que eu tenho que tornar esta organização mais competitiva possível, não é? Para sustentar o nosso futuro aqui em Portugal. Certo. Quando éramos o Universo Grow, havia 5 fábricas de Grow no mundo. É fácil de justificar a nossa presença em Portugal. No Uhum. universo Lixil, somos 80 fábricas no mundo. E, portanto, no momento em que há um downturn, não é? Certo, Uma redução do volume de encomendas, há fábricas a mais, não é? E, portanto, claro. temos que ter essa Todas são consciência. questionadas, não é? Todas são questionadas, não é? Portanto, temos que ter essa consciência e temos que trabalhar para objetivos e atingir os objetivos. Portanto, desse ponto de Certo. vista, é fundamental, porque hoje estamos aqui, amanhã as multinacionais decidem ir para outras paragens. Portanto, é uma grande responsabilidade ter 1000 pessoas a trabalhar connosco e garantir o futuro delas, não é? Claro. E, Sim, portanto, é eu uma... acho eu acho que só o primeiro ponto que tu referiste, ter as pessoas felizes, por si só ajuda possivelmente ao que o ponto número dois, vai, não é? Assim de uma forma muito alto nível, seja mais com as pessoas motivadas e focadas e com compromisso, potencialmente atingir os objetivos. Eu acho que isso é super relevante. E no meio deste processo, como é que vocês, tendo este foco nestas áreas, tentam ter esta inovação, barra que agora podemos falar nestes nomes mais de tecnologia, como é que vocês tentam liderar e promover isto não só internamente, mas também a nível global, o trabalho que fazem. Certo. A Grow, que é o produto que nós produzimos aqui, tem por base 4 valores fundamentais, não é? Tecnologia, qualidade, inovação e sustentabilidade. Portanto, estes são os valores que guiam a marca. Não é? Tudo o que nós fazemos tem que ir de encontro a estes valores, que eu acho que Uhum. são valores determinantes no mercado. Certo. Por exemplo, qualidade. Quando falo de qualidade de produto, não é? Isto é muito subjetivo, mas muitas vezes, se nós pensarmos que as pessoas compram uma vez uma torneira durante a vida e não compram mais, não é? Que é esse o Claro, objetivo da Grow, é comprar uma torneira e não ser preciso substituí-la durante 20, claro. 30, 40 anos, não é? Certo. É um modelo de negócio interessante, quer dizer, tu vendes o produto uma vez a um cliente e ele não compra mais o teu produto, não é? Não é um negócio normal que tu olha, ok, Não é um modelo de passado, subscrição de uma Netflix, vá, por assim dizer, não é? exatamente, portanto, isto aqui também levanta algumas questões, mas pronto, mas esse é um valor fundamental da marca, a qualidade, não é? A questão da sustentabilidade. As 5 fábricas originais da Grow são carbono neutras. Ou seja, desde 2020, todas as emissões que nós produzimos nas nossas organizações fabris, industriais, são compensadas com ou energias renováveis ou projetos de sustentabilidade. Portanto, isto também é único na indústria. Somos os primeiros Certo. nesta indústria a ser carbon neutral. Okay? Boa. Portanto, isto é um pouco a identidade da marca. Não é? Achamos que somos uma entidade industrial, mas temos que ser responsáveis não só Claro. pelo nosso footprint na sociedade, mas também ter produtos que consomem pouca água, por exemplo, e Uhum. proporcionem o máximo de conforto aos nossos utilizadores. E até recentemente estamos a desenvolver produtos com a designação de Cradle to Cradle. Não sei se já ouviste falar o que é que isto significa. Não. Significa que um produto é desenvolvido, é colocado à disposição do cliente e quando esse produto morre, deixa de ter utilidade, volta a entrar no processo produtivo. Portanto,
há É uma, como acabasse o ciclo de vida daquele produto e. e volta a entrar no processo. Portanto, isso mostra a identidade e a responsabilidade que nós temos no nosso negócio. E eu creio que isto vai ser cada vez mais importante no futuro, ter estes valores associados à marca. Boa, excelente. E olhando para o grupo, como tu disseste, com 80 fábricas, como é que vocês tentam, se é que se pode dizer assim, diferenciar, ou seja, continuar competitivos, por forma a demonstrar para o grupo que efetivamente eh, há um trabalho de excelência, tendo aqui estes valores em causa. Como é que vocês, quais as iniciativas que tentam que possas partilhar no final do dia o que vocês querem sentir é que quem usa, como tu disseste, um amigo que, se for preciso, está nos Estados Unidos e manda uma fotografia e diz, pá, isso está aí, mas estilo de Portugal, não é? Isso eu acho que é um motivo de orgulho para todas as pessoas, não é? Claro. Eh, Bem, do ponto de vista de diferenciação em relação às outras unidades, temos obviamente ações locais que tentamos implementar, por exemplo, desde há alguns anos a esta parte, esta questão da melhoria contínua, não é? Este mindset, esta cultura certo. de obrigarmos, entre aspas, ou desafiarmos todos os colaboradores a darem sugestões para melhorar qualquer coisa no seu ambiente de trabalho. Quer tenha Uhum. impacto no custo, quer tenha impacto na sua produtividade, quer tenha impacto hum, no seu bem-estar, não é? Portanto, isto são programas que nós desenvolvemos localmente, que periodicamente, todos os meses, eu sento-me com grupos de trabalho que estão a trabalhar em projetos de melhoria contínua para avaliar esses projetos e para avançar com eles. Portanto, isso é Certo. muito importante, este mindset, esta cultura de melhoria contínua. E depois temos todas as questões relacionadas com o investimento da melhoria da eficiência dos nossos equipamentos, recentemente a digitalização Uhum. da unidade fabril. Portanto, também eu acho que isto é uma bola de neve. À medida que Claro. nós vamos entregando os resultados que nos propomos, não é? Que estão definidos Uhum. nos business plans, à medida que as organizações internacionais, da Lixil e dos headquarters na Alemanha, acreditam na tua organização e te financiam esses Claro. projetos. Portanto, à medida que isto vai acontecendo, é uma Sentem que há bola. entrega de valor, por isso são recompensados, vamos chamar assim, não é? Acreditam, confiam, entregam valor, nós realizamos, entregamos e vai acontecendo. Portanto, é um pouco esta dinâmica que acontece nas multinacionais, não é? É Sim, entregar primeiro. mas isto que tu estás a dizer acho que é super importante, que é a parte sempre da vossa preocupação. Não estou a dizer que as outras organizações não façam, nem está em causa, mas às vezes, se calhar, um maior foco que existe no processo de melhoria, ok? Porque independentemente de você já ser líder, seria mais fácil dizer, não, isto, desculpa a expressão, está neste nível de maturidade e podemos nos, salvo seja, sentar, salvo seja, mas não, há uma preocupação de não só, como tu disseste, a primeira fase, organização, sentir-se feliz, e a outra, onde é que podem ser mais eficientes, onde é que podem otimizar de forma a manter os postos de trabalho e toda a gente também se sentir mais feliz com isso, né? A concorrência é externa, não é? Dos nossos Claro, concorrentes, mas também é interna dentro do grupo, porque há outros que claro. estão a fazer as mesmas coisas que tu portanto, nós não podemos deixar que eles nos ultrapassem, não é? Nós temos que constantemente estar preparados para Claro. entregar mais. Bom, tendo essa experiência como tu já tiveste, Portugal, Brasil, Alemanha, Estados Unidos e possivelmente muito mais países, mas assim, talvez onde tenhas ficado mais tempo, qual é que tu, se houvesse assim uma lição ou uma mensagem, o que é que conseguiste retirar daí, além da oportunidade de nascer as tuas crianças, né, que fazem parte do vosso projeto, mas o que é que tu sentes que foi assim que conseguiste tirar como highlights dessa experiência? Olha, talvez uma das primeiras coisas que eu retiro é que é é completamente diferente gerir uma empresa na Alemanha do que gerir uma empresa nos Estados Unidos, do que gerir uma empresa no Brasil. E isto tem muito a ver com a cultura dos próprios países. Uhum. E isso acho que só se aprende estando lá e presenciando Vivendo, estas vivendo, questões. né? Isto é muito complexo estar a explicar, mas se calhar vou dar um exemplo e corre sempre o risco de estar a generalizar culturas, não é? Ou estar a Uhum. pôr cifrões, os alemães são assim ou os americanos são Claro, daquela maneira. Isso é muito complexo e não devemos fazê-lo. Mas, mas
um exemplo que me ocorre rapidamente. Um americano chega a um stand de automóveis e não é raro que ele nesse mesmo dia saia com o carro para casa. Uhum. Se tu vais à Alemanha ou a Portugal, tu vais a um stand de automóveis para prescrever o que é que tu queres no carro, não é? Se Uhum. passado 6 meses te entregarem o carro, na Alemanha em particular, ou 9 meses, tu estás perfeitamente ok com isso. Porque desenhaste o carro que tu queres, os Claro. estofos daquele tecido, as jantes, Ora, e portanto isto impacta muito a forma como tu fazes negócio. Eu quando fui para os Estados Unidos, é lead times. Não é? Epá, eu não quero saber que tu tens o melhor produto do mundo. Tens de ter um bom produto. O melhor sim, produto do mundo não é tão importante. O que eu quero é que tu me entregues o produto em uma semana, 2 semanas. claro. Na É a diferença Alemanha, entre tu entregares, ouvir uma concorrente e que diz-te entregar amanhã, até pode ser um produto exatamente, e não estás tão bom, fora. né? E E tu estás saíste, fora. Porque certo? ali a pressão do tempo é incrível. Na Alemanha, um cliente aceita para ter o melhor bomba Sim, hidráulica esperar 6 meses. Eu, claro. quando cheguei nessa divisão da Bosch industrial, eh, quando me disseram que havia clientes que estavam 2 anos à espera de um produto, eu fiquei, "Bem, isto não é na Não, tu assim, atualidade. não percebi. Pode repetir. Já foste ao translator para ver se era 2 anos. 2 anos, mas isso não funciona nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tens que Claro, entregar muito mais rápido. Portanto, há diferenças culturais tão grandes uhum. entre os vários países que impactam verdadeiramente a forma como tu fazes É, como negócio. montas um negócio, né? Claro. E isto é uma aprendizagem incrível, não é? De vivenciar culturas diferentes, maneiras de estar diferentes na vida, pensar de maneira diferente. E então, quando chegamos ao Brasil, é um pouco tudo, não é? Claro. Portanto, foi muito gratificante, não é? Passar por estas culturas todas e fazer negócio nestas culturas e a aprendizagem que nós temos, abrimos a nossa cabeça para outros conceitos que nós não estaríamos Claro. preparados ou não E, imaginávamos que e acontecia. não temos formação nesse sentido, né? Enquanto, como tu dizes, quando estás numa organização e que é normal, olha, daqui a 6 meses eu entrego isto e nos Estados Unidos se tu dizes 2, 3 semanas, nunca mais vês essa pessoa, né? Porque ela vai ao concorrente que, independentemente da qualidade, eles procuram qualidade, mas se calhar estás fora do raio logo automaticamente. E agora dou outro exemplo aqui entre Uhum. nós. Fazer entrevistas no Brasil, muitas vezes me aconteceu perguntar à pessoa que eu estava a entrevistar qual é o seu sonho, o que é que você quer quando for grande ou o que é que quer atingir. Ambiciona, o que ambiciona, né? Não sei. Não é? Agora, imagina teres colaboradores que não têm objetivos, não é? Que estão ali no dia a dia. É uma coisa incrível. É um processo de sobrevivência quase, não é? Enquanto se calhar nos Estados Unidos, corretamente ou não, né? Lá está, não estamos num ponto de cifrões, lá todos querem Certo, ser grandes, salvo seja, não é? certo, mas não ter sonhos é uma coisa que nos deixa a Preocupante. pensar, não é? Porque é o dia a dia, não é? A pessoa está ali a viver. Né? Não pensei nisso, João, mas não tem planos, não gostava de fazer outra função no futuro. Nunca pensei nisso. Não quer pensar um bocadinho sobre isso? Portanto, isto também impacta muito a forma como tu geres as pessoas, não é? Os recursos humanos. É, porque elas vão ser as pessoas que vão te ajudar, como tu disseste, no dia a dia, né? Nas operações, e se tu tens pessoas sem ambição, podem se Como é tornar que as meros. motivas? Como é que as motivas, né? Qual Não é a vai ser. cenoura que tu pões à frente É destas só pessoas? ordenado, né? Porque isto não é infalível, né? O ordenado não chega só por si só, né? Portanto, são coisas muito interessantes que tu vais aprendendo ao longo da vida que tu jamais estavas à espera de encontrar, não é? São coisas diferentes. E se calhar para ti que és uma pessoa, e atenção, a ambição não é uma coisa negativa, tu vendo, olhando e pensar assim, pá, eu penso isto e isto, não é que a pessoa tenha que pensar igual, mas pá, a Claro, pessoa, né? Nem dizer, olha, hoje eu estou nas operações, mas amanhã quero ir para o X. Ou seja, isto não é uma questão de ser positivo ou negativo, mas ter ambição de, pá, quer experimentar coisas novas, não é? E eu acho que isso, uma à parte, né? Mas independentemente de estar a ser gravado ou não, que eu costumo dizer, eu acho que é o que nos falta um bocadinho em Portugal, muita pena minha, ser ambiciosos, porque lá está, eu sinto que é aquela coisa, sempre temos potencial, adoramos as coisas, mas depois não, epá, não fazemos, e depois às vezes em coisas menores, no desporto, às vezes em modalidades que não somos tão referenciados, e depois vemos atletas, super atletas, sem condições e a fazer coisas sobre-humanas, vamos chamar assim. E eu digo, pá, mas será que isto não dava para pôr nas empresas? Não é? Claro que estamos a melhorar, mas quer dizer, eu acho que podíamos estar um bocadinho melhor nesse sentido.
E em Portugal, eu volto a dizer, é muito difícil estar a generalizar culturas e estes aspectos das sociedades, mas muitas vezes até temos o sonho em Portugal e a ambição, mas depois chegar lá dá muito trabalho e perde-se pelo caminho. E isso também faz uma grande diferença quando tu tens um plano e és dedicado e tens ambição no E- sentido de fazer acontecer e realizar as coisas, porque dá Uma, trabalho. de- uma das últimas pessoas que estive aqui no podcast foi a Rita Pissarro. Ela dizia, ela sempre, quando ela foi CFO da Microsoft, ela disse: Não, eu tenho um plano. Disse, eu acho que nós, e até falámos sobre isso, eu acho que as pessoas deviam ser ensinadas, não é, a criar o seu Uhum. próprio plano. E isto, o plano, não é preciso todos serem X, Y, Z, ok? Não é preciso todos Claro, cargos de liderança. Mas isto ajuda para nós termos metas. E isto devia-se começar nos nossos filhos, por forma a eles irem percebendo, porque depois vamos adaptando, porque acho que a tua vantagem também que foi ter a capacidade de adaptar, não é? Não era só já não era por sim, falta de conhecimento, não é? Não é que uma função como CFO em A ou B é diferente, mas não interessa, a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, por isso há aqui um conjunto de fatores que não vem numa folha de cálculo, não é? Nem vem num certo. business plan, e a pessoa ter essa capacidade de rapidamente se adaptar ao mundo real, vamos chamar assim, né? Sim. Bom, e diz-me uma coisa, aqui uma questão que estou falando disso e sentindo com a tua experiência em cargos de liderança, pessoas que potencialmente queiram ambicionar, ou possivelmente este, quais é que seriam aqui um trajeto, ou seja, a nível tu recomendas no sentido da tua experiência, que achas que pode servir de opá, guidelines, assim, que Hum. tu consideras que possam ser relevantes? Bem, assim, podemos dizer muitas coisas, né? Eu Claro, acho que há uma, em primeiro lugar, que é tu tens que gostar daquilo que estás a fazer, porque isso certo. dá-te uma motivação adicional. Se tu acordas todos os dias e tens motivação e sentes-te feliz com aquilo que estás a fazer, é fundamental para depois tu poderes alicerçares tudo o resto, não é? Uhum. Portanto, é importante isso, gostarmos daquilo que estamos a fazer. Acredito que o Cristiano Ronaldo adora jogar futebol, não é? E isso é É. fundamental. Se ele não gostasse de jogar futebol, se calhar não atingia os patamares que ele atingiu, não é? Porque tinha um esforço, Eu era um acho que até esforço mais maior. Eu acho que até mais do que eu gostar de futebol, ele vê aquilo como para um sonho, né? Que é aquilo que tu Certo, estavas há bocado a falar. Ele vê aquilo como um sonho, ambiciona, quer ser sempre o melhor do mundo, tendo certo. 25 anos ou tendo 30 e tal anos, como já tem, né? Portanto, isto que eu quero dizer com isto é, pá, estar a fazer alguma coisa que não nos dá essa motivação, que não nos dá o clique e nós não estamos realmente felizes a fazer, é meio caminho andado para não resultar, não é? Portanto, às Uhum, vezes temos que pensar muito bem aquilo que queremos, não é? É o tal sonho. Isso é um aspecto muito importante. E depois há duas coisas fundamentais, que é a atitude e bom senso, não é? certo. E a atitude falaste aí da palavra ambição, não é? Porque às vezes é Uhum. conotada negativamente, Negativamente, sim. ambicioso, ganancioso. Muitas vezes até se confundem estas duas palavras, não? Eu acho que a ambição é legítimo e as pessoas têm que ser ambiciosas dentro das práticas de ética e de Claro, trabalho, etc. Obviamente, é isso que estamos a falar. Porque se tu não tens também essa visão, esse sonho e essa ambição, as coisas depois não acontecem. Portanto, Então, e teres essa limita-te, atitude, e limita-te o teu trajeto, né? Seja ele profissional ou até pessoal, atenção, nós sabemos isto, limita-nos, né? sem dúvida. Portanto, isso é um pouco o que eu refiro que é a atitude, não é? É o profissionalismo, é o querer fazer, é ter a ambição, portanto, é isso tudo ligado. E o bom senso, às vezes, é esta parte da inteligência emocional, não é? Porque Uhum, eu conheci excelentes pessoas intelectualmente, não é? Muito boas uhum, profissionais, que lhes faltava um pouco de bom senso. E claro. isso, às vezes, é difícil de explicar o que é o bom senso, não é? Certo. É a questão da inteligência Um emocional. equilíbrio, talvez, às vezes, não sei se pode ser Exatamente. conectado a essa palavra. E isso às vezes é muito importante, porque em cargos de liderança, eh, às vezes até o bom senso é mais importante do que ser o melhor profissional naquela área ou ter as competências todas técnicas para desempenhar a função. E, portanto, é aqui um equilíbrio entre esta atitude e o bom senso que eu acho que são fundamentais. Pá, depois há tudo aquilo que os líderes Claro. têm que ter, não é?
capacidade de comunicação, capacidade de ouvir as pessoas. É muito importante saber o que é que se passa na organização. Nós estamos às vezes aqui, eu estou aqui sentado na minha secretária, tenho uma fábrica a produzir torneiras lá embaixo, não é? Claro. Eu tenho que ir lá à fábrica, não é? Eu tenho que Tens que saber o que é que está a auscultar, né? acontecer. Sentir como é que está Tenho, o tenho que coração, falar né? com as pessoas, tenho que entender quais são os problemas. Não podem ser só os meus diretores a virem dizer quais são os problemas, não é? Eu, Até por para ter exemplo, não teres filtros, né? Como costumam dizer, né? eu tenho uma iniciativa aqui na Grow, que já tinha noutras empresas, que é às sextas-feiras, às 4 da tarde, portanto, hoje já passámos o, o timing, que é, tenho a porta aberta para qualquer pessoa vir falar comigo. Ok? Uma Uhum. pessoa que tenha algum problema relacionado com a empresa, privados, Claro. não, mas problemas relacionados com a empresa, questões que eles gostassem de discutir comigo, oportunidades de melhoria, eu quero ouvir as pessoas, não é? Quero que elas se sintam à vontade para subir a escada e virem falar comigo. Ou então encontrarem-me no shop floor e falar. Portanto, eu acho que esta cultura de ouvir é muito importante. É. E, E é e é isso que eu diferencial, também. né? Atenção. Eu acho que isso é diferencial porque, por vezes, no final, como tudo, eu costumo dizer, essa criação de relação pode fazer muito impacto positivamente na felicidade, como tu dizes, que de uma certa forma no final do dia vai ter impacto nos resultados do grupo como um todo, né? Porque se calhar há uns que vão ter mais à vontade para falar contigo de um tema e outros não vão Sim, ter, né? Por isso, se há um líder, ou vamos chamar uma pessoa que pega nessa mensagem e transmite. sem dúvida, estamos de acordo. Boa. Olha, então, para não fugirmos aqui muito ao tema, aqui as três últimas perguntas penso são as mais fáceis. Algum livro, algum filme ou palestra que gostasses de recomendar? Muita É coisa. difícil. Eu, por acaso, recentemente ando a ler livros muito específicos de uma determinada área que não são interessantes para o público em geral. Eu acho que o último livro assim bom que eu li, que eu recomendo, talvez do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Ok. Não sei se já ouviste Por falar acaso sobre não. esse livro. Esse livro fala um pouco também de tecnologia e inteligência artificial, portanto, um tema que tu Boa. dominas da tua área. Fala das questões sociais, culturais, um, políticos e tenta, no fundo, perspectivar o impacto de todos estes acontecimentos que estão a acontecer hoje no mundo Uhum. na nossa vida do dia a dia. E, portanto, é um livro excelente para entender todas estas questões que estão a acontecer e o impacto que vão ter na nossa vida. Claro que é a perspectiva do autor, mas eu Claro. acho um livro muito interessante, que Para vale a pena. refletirmos, não é? Sim, é um livro que já não é recente, acho que é de 2018, 19, por aí. Eu li para aí há 2 anos, sensivelmente, Uhum. mas talvez dos últimos livros bons que eu li e que eu recomendo. Bom, excelente. Aqui no meio deste processo que tiveste, algum conselho que deram que tu guardes como referência? Conselhos, muitos, não é? Certo. Até pode ser difícil, mas assim, algum que tu possas, sei lá. Bem, conselhos, não sei se são conselhos, mas Sim, pode ser uma eu palavra muito acho forte às que vezes. Sim. sim, há coisas que eu acho que são fundamentais eh, na relação dos seres humanos, não é? Em geral. E valores como a amizade, a solidariedade, a integridade, para mim são fundamentais, não é? E eu acho que esse é o conselho ou a educação que nós podemos dar aos nossos Sim. filhos, porque com essa base depois podemos construir tudo o resto, não é? Depois vem tudo o resto, ser profissional, ter sonhos, ter objetivos, mas para mim esses são os valores mais importantes. E talvez outros conselhos que eu recebi e costumo dar Uhum. é a pessoa nunca desistir e acreditar nela própria, não é? Nós Claro, somos todos seres humanos, uns com mais capacidades que outros, mas no final de contas, se todos tivermos perseverança, vamos atingir os nossos objetivos. Portanto, esta questão de não desistirmos porque eu sou pior, ou eu sou pior que aquele, não consigo atingir tanto, não. Todos temos oportunidades, depende muito da nossa capacidade de trabalho, da nossa entrega, do nosso profissionalismo e, portanto, nunca desistir e acreditar em si próprio é fundamental também. é um excelente conselho. E uma vez deram-me um conselho semelhante a esse em que me disseram: o bom dos outros não é preciso ser o teu, isso tu tens os teus limites.
Por isso, e tu podes ser bom na mesma e podes criar impacto onde estás. E as pessoas às vezes têm sempre, eu tenho que ser como aquele. É bom Certo. ter como referência, mas às vezes acho que isso é relevante. E talvez a última pergunta, e a mais fácil, dentro desta agitação, sobra tempo, há aqui uma prioridade também a nível de família que eu sei, para algum hobby que queiras partilhar connosco? Hobbies. Tenho dois hobbies que me acompanharam sempre praticamente toda a vida. Um é o desporto. Eh, Acho que é fundamental ter uma atividade desportiva, até para nos desligarmos um bocadinho da nossa Uhum. atividade principal, que é profissional. Portanto, desde jovem pratiquei muito futebol, joguei ténis. Agora, com 48 anos, os joelhos já não permitem tanto, portanto, dedico-me a outras coisas, como fazer ciclismo, tento correr ainda, 2 vezes por semana. Portanto, isso é importante para profissionais que estão sempre no escritório, em ambientes fabris, com muita pressão, headquarters, resultados. Claro. Ter um hobby no desporto. E outro hobby que me acompanhou desde sempre, desde pequenino, que entrei numa escola de música em Linda a Velha, para tocar guitarra clássica, e, portanto fiz o 6º grau de guitarra clássica e depois disso estudei guitarra portuguesa e outros instrumentos. A música também é um hobby muito interessante, não é? E dá-te outras capacidades, não só intelectuais, mas também ao nível da amizade, não é? Por exemplo, Claro, a Estudantina Universitária de Lisboa, que é um grupo que nós partilhamos, é isso mesmo. uma vivência com imensas pessoas, com diferentes culturas, com diferentes backgrounds, e ter estes grupos é muito interessante, podemos partilhar a amizade e a música entre todos. Portanto, são dois hobbies que se complementam, não é? Uma mais para o físico, outro mais Certo. para o social, mas que são hobbies que me acompanham desde sempre, praticamente, que eu me conheço. Boa. E a música já tens aí uma vertente até quase industrial, ou seja, que eu sei que já é uma parte, mas pronto, não, não nessa dimensão, estou a brincar contigo. Não diria industrial, mas penso no futuro, não é? Claro, Continuo a também definir planos para o futuro, e a ideia de quando me reformar, não é? certo, Sou relativamente jovem, mas como tu referiste, a Rita Pissarro já se reformou antes de mim, não é? Portanto, eu já estou claro, atrasado em relação a ela. Mas pensando no futuro, que eu não sei se é daqui a poucos anos ou daqui a mais anos, decidi, de facto, construir instrumentos musicais, não é? Portanto, é é isso um mesmo. hobby, comecei agora, e daí que a literatura toda que eu esteja a ler recentemente é nessa área. Boa, É uma área muito interessante, a busca da perfeição da melhor guitarra, do melhor som, não é? claro. Portanto, é um pouco que eu, nas minhas horas vagas agora, dedico tempo, e é uma coisa que eu gostava de fazer quando deixasse a atividade profissional Uhum. principal, eh, de construção de instrumentos, de buscar a perfeição E na área manter a de, tradição portuguesa, né? No final do dia, né? e manter, sim, muito focado na guitarra portuguesa, que é uma coisa que me Claro, interessa e que eu adoro o instrumento. Eu fiz o conservatório de guitarra clássica, mas rapidamente quis aprender a guitarra portuguesa, porque de facto é um instrumento único, é nosso, tem uma sonoridade fabulosa, e portanto é um instrumento que eu quero tocar e construir. E a guitarra clássica, porque foi o meu instrumento de base, e a minha filha hoje estuda no conservatório e toca guitarra clássica, portanto, ela hoje toca com uma guitarra feita por mim, e portanto isso boa, também é um motivo de de orgulho, orgulho. boa. É giro. Olha, João, acabamos da melhor maneira. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o desafio. Não menos Obrigado. importante, acho que muitos parabéns pela tua jornada e por estares aqui e partilhares um pouco dessa jornada connosco. Acho que é de valor e agradeço mais uma vez. Obrigado, eu. Obrigado. Sucesso. Obrigado.